Olá, mentes curiosas! Seja bem-vindo ao canal Fragmento X. Hoje, nós vamos mergulhar, literalmente, num dos maiores mistérios da história da aviação. É uma história que mistura coragem, aventura, tecnologia de ponta e o desaparecimento de uma das mulheres mais incríveis que já viveram. Estamos falando de Amelia Earhart e da recente descoberta que pode, finalmente, resolver o enigma que já dura quase um século. Prepare-se, porque a jornada que vamos fazer hoje nos levará das alturas dos céus às profundezas mais escuras do Oceano Pacífico. Se você gosta de histórias assim, que desafiam o tempo e a nossa imaginação, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum fragmento da nossa história. E comenta aqui embaixo. Você acredita que o avião foi finalmente encontrado? Este enigma começa em 1937, mas a nossa história nos traz para o presente, para o ano de 2025, onde a tecnologia finalmente parece ter alcançado o tamanho do mistério. Imagine o silêncio absoluto, a quase 5.000 metros de profundidade, um lugar onde a luz do sol jamais chegou. Foi nesse cenário de escuridão total que uma equipe de exploradores, a bordo de um navio de pesquisa de última geração, capturou uma imagem que fez o coração de historiadores e entusiastas da aviação bater mais forte. Uma silhueta fantasmagórica, repousando no leito do oceano, que se parece incrivelmente com o avião perdido de Amélia. Será que, depois de 88 anos de buscas e especulações, estamos prestes a ter a resposta definitiva? Neste vídeo, vamos desvendar cada detalhe dessa nova expedição. Vamos conhecer os exploradores da Deep Sea Vision, a empresa que está por trás dessa descoberta monumental. Vamos entender a tecnologia que eles usaram, como um robô subaquático autônomo conseguiu mapear uma área gigantesca do fundo do mar, maior do que muitas cidades por aí. E claro, vamos analisar a imagem do sonar, o contorno que tem as características tão únicas do Lockheed L-10 Electra, o avião que Amelia Earhart pilotava em sua última e fatídica jornada. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos, e você está aqui para testemunhar tudo isso. Então, ajuste o seu fone de ouvido, aumente o volume e venha comigo nessa viagem no tempo e no espaço. Vamos revisitar a vida de Amelia, entender a grandiosidade do seu projeto de dar a volta ao mundo e sentir a angústia do seu último contato por rádio. E depois, vamos voltar para o presente e acompanhar passo a passo a busca que pode colocar um ponto final nesse capítulo tão intrigante da história. Este é o tipo de história que nos lembra que, por mais que o tempo passe, a curiosidade humana e o desejo de encontrar respostas nunca desaparecem. Vamos juntos desvendar o mistério do avião de Amelia Earhart. Para entender a importância dessa descoberta, primeiro precisamos entender quem foi Amelia Earhart. Ela não era apenas uma piloto. Ela era um símbolo, um ícone de coragem e determinação numa época em que o mundo da aviação era quase que exclusivamente masculino. Nascida em 1897, nos Estados Unidos, Amélia desafiou todas as convenções sociais da sua época. Ela era aventureira, independente e absolutamente apaixonada por voar. Ela viu um avião pela primeira vez aos 10 anos e não se impressionou. Mas anos depois, um voo de apenas 10 minutos mudou sua vida para sempre. A partir daquele momento, ela soube que o seu lugar era entre as nuvens, rompendo barreiras e conquistando os céus. O seu nome ficou mundialmente famoso em 1932, quando ela se tornou a primeira mulher a voar sozinha, sem escalas, através do Oceano Atlântico. Pense no que isso significava. Ela enfrentou ventos congelantes, problemas mecânicos e um cansaço extremo, pilotando uma pequena aeronave por mais de 14 horas sobre as águas geladas e escuras do Atlântico. Esse feito a transformou numa heroína internacional, uma inspiração para milhões de mulheres ao redor do mundo. Ela provou que a capacidade e a coragem não têm gênero.
Amélia não era só uma piloto, ela era uma celebridade, uma autora e uma defensora dos direitos das mulheres, usando sua fama para incentivar outras a seguirem seus sonhos, não importando quão impossíveis eles parecessem. Ela colecionou recordes de velocidade e distância, sempre empurrando os limites do que era considerado possível para a aviação da época. Cada voo era um novo desafio, uma nova fronteira a ser cruzada. Ela voou sozinha do Havaí para a Califórnia, um feito que muitos pilotos experientes consideravam suicida. Mas para Amélia, o risco era parte da jornada. Ela dizia que a aventura valia a pena por si só. Seu avião, um Lockheed L-10 Electra modificado, era a sua máquina dos sonhos, uma das aeronaves mais modernas daquele tempo, preparada especialmente para o seu maior e último desafio, ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo voando. Esse era o contexto em 1937. Amelia Earhart estava no auge da sua fama, uma figura lendária, pronta para realizar a viagem da sua vida. O voo ao redor do globo seria a coroação de sua carreira, um feito que a colocaria num patamar inalcançável na história da aviação. Acompanhada pelo navegador Fred Noonan, ela planejou uma rota de mais de 47 mil quilômetros, seguindo a linha do Equador. O mundo inteiro acompanhava cada etapa da viagem, com jornais e rádios noticiando cada decolagem e pouso. Ninguém poderia imaginar que essa jornada épica terminaria em silêncio, num dos mistérios mais duradouros do século XX. Essa foi uma das últimas vezes que o mundo ouviu a voz de Amelia Earhart. Após essa transmissão, o silêncio. O avião, com combustível para apenas mais algumas horas de voo, simplesmente desapareceu. O Itasca tentou contato desesperadamente, mas não houve resposta. O Lockheed Electra, Amelia Earhart e Fred Noonan sumiram sem deixar vestígios sobre as águas azuis do Pacífico. A busca começou imediatamente, tornando-se a maior e mais cara operação de busca e resgate marítima da história até aquele momento. Mas apesar de todos os esforços, nada foi encontrado. Nenhum destroço, nem uma mancha de óleo, absolutamente nada. O mistério havia começado. Estamos na linha 157, 337. Vamos repetir esta mensagem. Estamos a voar para norte e para sul. A jornada para dar a volta ao mundo começou em 20 de maio de 1937. Amelia Earhart e seu navegador, Fred Noonan, partiram de Oakland, na Califórnia, rumo ao leste. Durante mais de um mês, eles cruzaram continentes, sobrevoaram desertos e selvas, fazendo paradas em diversos países. A maior parte da viagem foi um sucesso. Eles já tinham percorrido mais de 35 mil quilômetros quando chegaram em Lae, na Nova Guiné, em 29 de junho. Faltava apenas a etapa mais desafiadora, a travessia do vasto e vazio Oceano Pacífico. O próximo destino era a ilha Howland, um minúsculo pedaço de terra, com pouco mais de 2 quilômetros de comprimento, praticamente perdido no meio do maior oceano do planeta. Em 2 de julho de 1937, Amelia e Noonan decolaram de Lae para o que seria um dos voos mais longos e perigosos da viagem, uma jornada de cerca de 4.113 quilômetros sobre águas abertas. O plano dependia de uma navegação celestial perfeita por parte de Noonan e da capacidade de Amelia de encontrar a pequena ilha. Um navio da Guarda Costeira Americana, o Itasca, estava posicionado perto da ilha Howland para ajudar na comunicação por rádio e guiar o avião com sinais de fumaça. As condições climáticas não eram ideais, com céu nublado e chuvas intermitentes, o que dificultaria muito a navegação pelas estrelas e a localização visual da ilha. Durante as últimas horas do voo, as comunicações por rádio entre Amelia e o navio Itasca se tornaram cada vez mais tensas e confusas. Amelia reportava que acreditava estar perto da ilha, mas não conseguia vê-la. Suas transmissões eram fortes, indicando que ela estava próxima, mas a equipe do Itasca
não conseguia obter uma posição clara dela. A voz de Amélia, geralmente calma e confiante, começou a mostrar sinais de preocupação. Uma de suas últimas mensagens, recebida às 8h43 da manhã, horário local, foi arrepiante em sua simplicidade e urgência. Logo após o desaparecimento, o governo dos Estados Unidos lançou uma operação de busca sem precedentes. Navios e aeronaves da Marinha e da Guarda Costeira vasculharam uma área de mais de 250 mil milhas quadradas de oceano, uma área maior que o estado do Texas. Por 16 dias, eles procuraram qualquer sinal do avião ou de seus tripulantes. A busca foi intensa e cobriu a região ao redor da ilha Howland, seguindo as possíveis rotas que Amélia poderia ter tomado com o combustível restante. Mas o Oceano Pacífico é imenso e profundo, e a tecnologia da época era limitada. A busca oficial foi encerrada em 19 de julho de 1937, sem nenhuma pista concreta. Com o fim das buscas oficiais, O mistério só se aprofundou. dando origem a inúmeras teorias e especulações. A teoria mais aceita sempre foi a de que o avião ficou sem combustível e caiu no oceano, afundando rapidamente nas profundezas abissais. Outras teorias, no entanto, ganharam muita força ao longo dos anos. Uma delas sugere que Amélia e Noonan podem ter pousado em outra ilha desabitada, como a Ilha Gardner, hoje conhecida como Nikumaroro, e sobrevivido por algum tempo como náufragos. Expedições a essa ilha encontraram artefatos que alguns pesquisadores acreditam poder estar ligados a eles, como restos de um sapato de mulher e uma caixa de um sextante. Mas nada conclusivo foi provado. Houve também teorias mais conspiratórias, que parecem saídas de um filme de espionagem. Uma delas diz que Amelia Earhart era, na verdade, uma espiã do governo americano, e que seu voo era uma desculpa para sobrevoar e fotografar instalações militares japonesas no Pacífico, antes da Segunda Guerra Mundial. Segundo essa teoria, ela teria sido capturada pelos japoneses e executada. Outra versão ainda mais bizarra sugere que ela sobreviveu, voltou para os Estados Unidos com uma nova identidade e viveu o resto de sua vida no anonimato. Nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada com evidências sólidas, mas elas mostram o fascínio que o seu desaparecimento exerce na imaginação popular. Por mais de 8 décadas, caçadores de tesouros, historiadores e cientistas continuaram a busca. Expedições privadas, equipadas com tecnologias cada vez mais avançadas, gastaram milhões de dólares tentando encontrar os destroços do Lockheed Electra. O mistério de Amelia Earhart se tornou o santo graal da exploração de naufrágios. Cada nova geração de exploradores trazia novas esperanças e novas tecnologias, mas o oceano guardava seu segredo de forma implacável. O fundo do mar na região é extremamente montanhoso, com vulcões submersos e fossas profundas, tornando a busca ainda mais difícil. O avião parecia ter sido engolido pelo planeta, até agora. E é aqui que nossa história dá um salto para o presente, quase 90 anos depois do desaparecimento. Entra em cena a Deep Sea Vision, ou DSV, uma empresa de exploração oceânica sediada na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O fundador da empresa é Tony Romeo, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Iadroaltia e também piloto. Romeo investiu 11 milhões de dólares do seu próprio bolso para financiar uma expedição com um único e ambicioso objetivo: encontrar o avião de Amelia Earhart. Ele montou uma equipe de 16 especialistas, incluindo arqueólogos marinhos e operadores de robótica subaquática, e partiu para o Pacífico em setembro de 2023. A grande aposta da Deep Sea Vision estava na sua tecnologia de ponta. Eles utilizaram um veículo subaquático autônomo, o AUV de última geração chamado Hugin 6000. Pense nesse robô como um drone submarino super avançado, capaz de operar em profundidades de até 6.000 metros.
O Hugin 6000 é equipado com um sistema de sonar de varredura lateral de alta resolução, que funciona como os olhos do robô na escuridão total do oceano profundo. Ele mapeia o fundo do mar com um detalhe incrível, criando imagens acústicas que revelam qualquer objeto ou anomalia no leito oceânico, não importa quão pequeno seja. A expedição da DSV durou 90 dias, um trabalho meticuloso e paciente. Dia e noite, a equipe lançava o Hugin 6000 na água e monitorava os dados que ele coletava. Eles escanearam uma área de mais de 13.500 km² de fundo do oceano, uma área maior que o Distrito Federal. A busca se concentrou numa região a oeste da ilha Howland, baseada numa teoria conhecida como linha de data, proposta por um piloto e ex-funcionário da NASA em 2010. Essa teoria sugere que o navegador Fred Noonan pode ter se esquecido de voltar o calendário um dia para trás, quando cruzaram a linha internacional de data, cometendo um erro de navegação que os teria levado para uma posição a oeste da ilha. Foi seguindo essa teoria que, após semanas de busca e análise de terabytes de dados de sonar, a equipe encontrou algo extraordinário. Cerca de 100 dias após o início da expedição, analisando as imagens coletadas, eles viram uma anomalia no fundo do mar, a mais de 4.800 metros de profundidade. Não era uma rocha de formato estranho, não era uma falha geológica. A imagem era granulada, mas inconfundível. Era uma forma que se parecia muito, muito mesmo, com um avião. A silhueta parecia ter o tamanho e o formato exatos do Lockheed Electra, de Amelia Earhart. A emoção a bordo do navio deve ter sido indescritível. É importante notar que a imagem do sonar, apesar de muito promissora, não é uma fotografia. Ela é uma representação acústica, criada a partir de ondas sonoras. Por isso, a DSV tem sido cuidadosa, afirmando que é uma possível descoberta. No entanto, a clareza dos contornos e a ausência de outras explicações plausíveis tornam a evidência muito forte. A empresa decidiu, por razões estratégicas, não revelar a localização exata da descoberta, para proteger o local de possíveis caçadores de tesouros ou curiosos, até que possam retornar para uma verificação final. O mundo, agora, prende a respiração, esperando pelo próximo capítulo. Parecia um sonho, uma imagem fantasma, surgida da escuridão de quase um século. Ali, nas profundezas, a história parecia esperar por nós para ser finalmente contada. A imagem capturada pelo sonar da Deep Sea Vision é, sem dúvida, a pista mais promissora já encontrada em 88 anos de busca. Ela mostra um objeto com contornos distintos, repousando suavemente no leito arenoso do oceano. O que torna essa imagem tão convincente é que a silhueta corresponde a características muito específicas e únicas do avião de Amelia, o Lockheed L-10 Electra. A primeira coisa que chama a atenção é a forma da cauda. O Electra tinha um design de cauda dupla, com 2 estabilizadores verticais, uma característica que é visível na imagem do sonar. É uma assinatura que poucos aviões daquela época possuíam. Além da cauda dupla, a envergadura do objeto na imagem também parece corresponder à do avião. O Lockheed Electra tinha uma envergadura de aproximadamente 17 metros. Ao analisar a escala da imagem do sonar, os especialistas da DSV acreditam que as dimensões são compatíveis. Tony Romeo, o líder da expedição, afirmou em entrevistas que não existem outros acidentes aéreos conhecidos naquela área específica e que, para ele, não há dúvidas de que se trata de um avião e que esse avião só pode ser o de Amelia. A forma geral, as asas retas e a fuselagem de tamanho adequado, tudo aponta para o avião perdido. Agora, imagine a cena. A equipe de pesquisadores reunida em frente a uma tela, na sala de controle do navio, no meio da noite. De repente, entre milhares de imagens do fundo do mar, monótonas e vazias, surge essa forma. O silêncio, a incredulidade e depois a explosão de euforia. Tony Romeo descreveu o momento como de tirar o fôlego. Eles passaram semanas revendo os dados,
comparando a imagem com desenhos técnicos e fotos do avião de Amélia, e a cada nova análise, a certeza aumentava. Era como encontrar uma agulha num palheiro do tamanho de um oceano. A notícia da descoberta da Deep Sea Vision correu o mundo como um rastilho de pólvora no início de 2024, gerando um enorme entusiasmo. Historiadores, aviadores e o público em geral viram naquelas imagens de sonar a esperança de finalmente fechar um dos capítulos mais fascinantes e tristes da aviação. A possibilidade de ver o avião de Amelia Earhart novamente, quase intacto no fundo do oceano, era algo que parecia pertencer mais à ficção do que à realidade. A DSV anunciou seus planos de voltar ao local para confirmar a descoberta com câmeras de alta definição. Um passo crucial para transformar a anomalia do sonar em uma prova definitiva. A comunidade científica aguardava com grande expectativa. No entanto, a ciência exige ceticismo e verificação rigorosa. E com o passar dos meses, enquanto a DSV planejava sua expedição de retorno, outras vozes começaram a surgir. Especialistas em oceanografia e arqueologia submarina, embora animados, pediram cautela. Eles ressaltaram que o fundo do oceano está cheio de formações rochosas de aparência estranha e que as imagens de sonar podem, por vezes, ser enganosas. A pareidolia, que é a tendência do nosso cérebro de ver padrões familiares, como rostos ou objetos, em imagens aleatórias, poderia estar em jogo. O desejo de encontrar o avião era tão grande que poderia influenciar a interpretação dos dados. Foi nesse clima de expectativa e dúvida que meses depois surgiu uma reviravolta decepcionante. Em uma atualização, a própria Deep Sea Vision, após uma análise mais aprofundada dos dados e consultoria com geólogos marinhos, veio a público esclarecer a situação. A anomalia que tanto se assemelhava ao Lockheed Electra era, na verdade, uma formação rochosa natural. A cauda dupla e as asas eram apenas um capricho da geologia do fundo do mar, uma ilusão criada pelas sombras e contornos captados pelo sonar. Foi um balde de água fria para todos que acompanhavam a história com esperança. A notícia foi um lembrete da imensa dificuldade que é explorar o oceano profundo. Apesar de toda a nossa tecnologia avançada, o fundo do mar continua a ser um dos lugares mais misteriosos e inacessíveis do nosso planeta. A história da busca por Amelia Earhart está repleta de falsos alarmes e pistas que não levaram a lugar nenhum. A descoberta da DSV, mesmo se revelando um alarme falso, não foi em vão. Ela demonstrou o poder das novas tecnologias de mapeamento e renovou o interesse global pelo mistério, inspirando novas teorias e, possivelmente, futuras expedições. O mistério, por enquanto, continua. Apesar da decepção com a revelação de que a anomalia era uma formação rochosa, a equipe da Deep Sea Vision não se deu por vencida. Para eles, o resultado negativo apenas eliminou uma área do mapa, aproximando-os, por exclusão, da localização verdadeira. Tony Romeo e sua equipe reafirmaram seu compromisso com a busca. Eles acreditam firmemente que sua teoria da linha de data ainda é a mais lógica e que o avião está em algum lugar na vasta área de busca que eles delimitaram. O trabalho realizado serviu como um teste valioso para seus equipamentos e metodologia, tornando-os ainda mais eficientes para as próximas tentativas. O plano agora é continuar a busca. A expedição inicial, apesar de ter coberto uma área impressionante, explorou apenas uma fração da zona de busca potencial. A DSV planeja lançar uma nova expedição, talvez ainda mais longa e abrangente, para continuar a varredura do fundo do oceano. Eles estão analisando novamente todos os dados coletados, procurando por outras anomalias menores que possam ter sido ignoradas da primeira vez. A busca pelo avião de Amelia Earhart é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e a persistência é a chave para o sucesso em um desafio dessa magnitude. O que essa história nos mostra é que encontrar o avião é mais do que apenas resolver um mistério.
é sobre honrar o legado de uma pioneira. Encontrar os destroços do Lockheed Electra poderia nos dar respostas cruciais sobre o que realmente aconteceu nas últimas horas do voo. Uma análise da fuselagem poderia revelar se houve uma falha mecânica. A localização exata do avião poderia confirmar ou desmentir dezenas de teorias de navegação. Seria o ponto final de uma história que cativa o mundo há quase um século, trazendo um fechamento para as famílias de Amelia Earhart e Fred Noonan, e para todos que admiram sua coragem. Enquanto a tecnologia continua a evoluir, a esperança de encontrar o avião permanece viva. Novos robôs subaquáticos, com sonares ainda mais precisos e câmeras de maior resolução, estão sendo desenvolvidos. Cada avanço tecnológico nos aproxima um pouco mais da solução. A busca por Amelia Earhart se tornou um motor para a inovação na exploração de águas profundas. Talvez a próxima expedição da Deep Sea Vision, ou de outra equipe de exploradores inspirada por eles, seja a que finalmente trará o avião fantasma de volta à luz, resolvendo o enigma de uma vez por todas. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, e o mistério de Amelia Earhart continua tão fascinante e vivo como sempre. Vimos como a coragem de uma mulher mudou a história da aviação, como seu desaparecimento se tornou uma obsessão mundial e como a tecnologia moderna nos deu, por um breve momento, a esperança de uma resposta. A recente busca da Deep Sea Vision, mesmo com seu desfecho frustrante, nos mostrou que a chama da curiosidade humana nunca se apaga. Ela nos lembrou que ainda existem grandes mistérios a serem resolvidos em nosso próprio planeta, escondidos nas profundezas escuras do oceano. A história de Amelia Earhart é muito mais do que apenas um avião perdido. É uma história sobre ambição, sobre desafiar os limites e sobre a coragem de voar em direção ao desconhecido. O seu legado não está no mistério do seu fim, mas na inspiração que a sua vida continua a ser. Ela nos ensinou que os maiores obstáculos são, muitas vezes, as barreiras que impomos a nós mesmos. O fato de que, 88 anos depois, ainda estamos procurando por ela, investindo milhões de dólares e a tecnologia mais avançada do planeta, é a maior prova da marca indelével que ela deixou no mundo. Talvez um dia encontremos o seu Lockheed Electra, repousando silenciosamente no fundo do Pacífico. Talvez esse dia revele as respostas que procuramos. Ou talvez o mistério de Amelia Earhart esteja destinado a permanecer assim, um enigma, um convite eterno à imaginação e à exploração. De qualquer forma, a sua história continuará a ser contada, inspirando futuras gerações de pilotos, exploradores e sonhadores a olharem para o horizonte e a se atreverem a ir mais além. O verdadeiro tesouro não é o avião, mas o espírito de aventura que ele representa. Muito obrigado por ter mergulhado nesse mistério com a gente aqui no Fragmento X. Histórias como essa nos mostram que o passado ainda tem muito a nos revelar. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os maiores enigmas da história e da ciência, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E o mais importante, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual outra teoria sobre o desaparecimento de Amélia você conhece? A gente se vê no próximo Fragmento X. Até lá!